aí, daqui a pouco eu disponibilizo aquele que já estava gravado, que acabou de chegar, e aí a gente já começa as apresentações de caso clínico, ok? Então, Carol, está à sua disposição, a hora que você quiser começar, fique à Tá. vontade. É apresentar agora, né, para o que clica? Isso, lá embaixo, apresentar agora, aí você põe o layout de página, meia página ou página inteira, você que sabe. E aí você já começa. Abriu. Abriu? Abriu. Pode começar? Pode começar. Tá. Eu escolhi para um caso da Clínica Cirúrgica 1, que é uma menina, uma mulher, né, de 20 anos. Ela é brasileira, solteira. E o histórico dela é que em 2019, no final de 2019, ela foi internada por conta de uma apendicite e ela teve várias complicações e ela teve que retirar uma parte do intestino e fazer a colostomia. Então, quando ela deu entrada esse ano que eu visitei ela, foi para reverter a bolsa de colostomia, né? Reversão de ileostomia. Só que ela estava apresentando um quadro de desnutrição grave e ela estava bem magrinha, bem debilitada. E ela tava bem, ela só foi realmente para reversão da ileostomia. O peso dela é Você de. pode ir mudando o slide. Eu tô, Coloca eu tô, como apresentação. eu tô Ele mudando, tá. não tá. Não, tá travado. Ué, aqui pra mim tá apresentando, deixa eu ver. Aí, agora mudou. Agora mudou no Agora estado nutricional. É. foi Aí agora? agora você vai mudando conforme você for falando, fica mais fácil. Tá. Mas coloca lá embaixo para ficar melhor, pelo menos para mim não tá aparecendo que tá como apresentação. Aqui no meu computador tá. No teu, tá? Tá, mas deixa eu sair. Agora foi, né? Aí, agora foi. Tá. Aí aqui eu coloquei. Que eu falei que ela foi internada por conta da apendicite. Isso. Ela primeiro fez uma laparotomia, porque não sabiam o que era. Aí Uhum. fez uma laparotomia. Eu lembro dessa paciente. A gente conversou bastante É. sobre ela. E no final, todas as complicações que ela teve foram por conta da apendicite. Aí que ela apresenta a desnutrição e ela foi internada para reversão da ileostomia. Uhum. Ela tava com 30 quilos e 400, ela tem 1,46 m e o Não tá IMC mudando dela... de novo, Carol. Não? Não. Ai, Eu acho que tem dois seu aberto. Então, conforme você mexe em um, o outro não mexe. Tem que ver qual que tá aparecendo. deixa eu ver então. Agora saiu tudo. Foi? Foi. Tá no consumo alimentar e avaliação do trato gastrointestinal. Não, calma. Agora. É esse. Tá. Pronto. Aí você vai mudando, tá? O IMC dela deu 14,3, desnutrição grave. O peso ideal dela seria de 44,3. Então ela tá bem abaixo, quase 15 quilos, né, abaixo do peso. Ela não faz uso de nenhuma medicação e ela estava se alimentando aqui via oral, normal. Ela não tinha problema nenhum comer, ela falou que estava tudo bem, sem dificuldade. E ela estava com dieta hipercalórica e hiperproteica, com suplementação de maltodextrina, ácido ascórbico e sacarato de hidróxido férrico. Na última vez que eu fui visitar ela tinha falado pra mim que a dieta dela era pouca. Ela comia tudo e ela ainda sentia fome. Diurese e evacuação todos os dias. Aqui os exames.
Tá pequeno, Pro? Tá, mas não tem problema. Melhor do que Deixa eu ficar aumentar sem assim. nada. Isso. O PCR dela deu alterado, que é indicador de inflamação, que também pode ser por conta da doença intestinal que ela teve, né? O magnésio, ele fica diminuído, provavelmente por conta da doença gastrointestinal também, que pode ser por causa da má absorção do intestino, né? Que não tá tão eficiente por conta da patologia. A ferritina tá em 0, então provavelmente ela tá anêmica também. E tem alguns outros indicadores, que é os eritrócitos, a hemoglobina, o volume globular, a concentração de hemoglobina globular média. Todos esses aqui indicam também a anemia. Não foi diagnosticado, mas provavelmente pelo baixo peso pode ser que ela tenha um quadro de anemia. Esses outros, os bastonetes, linfócitos, monócitos do sistema de defesa, né? Pode ser por conta também alguns indicadores, pode ser por conta da anemia, do baixo peso, albumina também. Todos eles refletem nos exames, eles estão todos bem baixos, bem alterados. Aqui é sobre as patologias dela. Ela foi internada para cirurgia gastrointestinal, que o estômago, que tem a bolsa de colostomia, para desviar o fluxo das fezes, que vai sair toda pela bolsa, né? E aí, como ela já recuperou da patologia inicial, que teve a fístula, teve que interromper, né, o fluxo normal do intestino, agora ela já vai poder reverter. Ela fez no final do ano passado. E também a desnutrição, que gerou. Ela não tinha no prontuário dado se antes, quando ela foi fazer a internação pela apendicectomia, se ela já estava com quadro de desnutrição. Não tem nada especificado, mas quando eu fui avaliar ela, ela estava com desnutrição. Aqui o TMB dela. Eu adicionei ali no JET final 200 calorias por semana para fazer o ganho gradual de peso. Eu usei o peso atual dela porque se eu usasse o peso mínimo ou o médio ia dar muita diferença, ia dar muito acima. Então eu preferi usar o peso atual e ir adicionando 200 calorias por semana no JET final para evoluir gradualmente. Aqui ela tá quase 10 quilos abaixo do peso mínimo que ela deveria ter e quase 14 quilos abaixo do ideal. O fator injúria eu usei a desnutrição, que é 1,5. O macro e micronutrientes. A proteína, eu vi em alguns artigos, até eu coloquei nas referências, que pode, no quadro dela, pode ser até 2,2 gramas de quilo por dia. E mesmo assim deu por quilo, isso. Aí mesmo assim deu 15% só do VET, que seria o adequado, né? Aí carboidrato e lipídio, normal. Aqui os micro, pode ser usado as DRIs, né? Eu só dei ênfase para o zinco, que ele estimula o apetite, então vai ajudar ela a sentir um pouco mais fome para ela conseguir se alimentar melhor. Apesar dela já estar sentindo fome e falando que a dieta está insuficiente. E atenção também para as vitaminas do complexo B, que elas ajudam no metabolismo energético, daí vai ajudar ela a suprir essas necessidades. Então eu coloquei também um pouco aumentada. Pouca coisa também, mas a vitamina B2 não tem na dieta do hospital, não consta a quantidade, mas eu coloquei aqui o que eu recomendaria. Que eu acho que o indicado é até 8, mas a UL é 40, então acho que passou um pouquinho, não tem problema. A dieta que ela tá recebendo excede quase 725 calorias do que ela
precisaria pelo TMB, pelo NET, né? Mas no caso dela não tem problema nenhum, porque ela tá abaixo do peso e ela ainda sente fome mesmo comendo tantas calorias a mais. Então, como ela tá em quadro de desnutrição grave, não tem problema esse excesso de caloria. Aqui eu só expliquei mais uma vez que eu coloquei 200 calorias a mais por semana. Então, na primeira semana vai adicionar 200 calorias, na segunda mais 200 e assim vai evoluindo para ela ganhar peso e recuperar o quadro. Como ela apresenta desnutrição e também o quadro dela de possível anemia, foi utilizado 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Na última vez que eu fui visitar ela ainda não tinha feito a cirurgia e também não tinha recuperado o estado nutricional. Eu acredito que ela não fez a cirurgia ainda por conta da anemia, por conta do baixo peso, que pode ser que ela não conseguiria recuperar tão bem a cirurgia. Aqui são os medicamentos que ela está utilizando. A maltodextrina, que é o suplemento energético, que ela utiliza junto com a alimentação. Loperamida é o antidiarreico. O que também não me fez entender muito, porque ela toma, por exemplo, esse ondansetron, que é para estimular a motilidade gastrointestinal. Então, ela toma um para estimular e toma outro para um antidiarreico. Um que solta e um que prende. Até você tinha colocado anotado no meu caderno sobre isso. Ela toma dipirona, que é o analgésico, e não interfere. Nenhum desses interfere com os alimentos. A simeticona, que é para evitar as flatulências. E é só evitar bebidas e alimentos que podem gerar gases. Brócolis, feijão. O omeprazol, redutor de acidez gástrica, e pode ser que ele diminua a absorção do ferro e da vitamina B12. O ácido ascórbico, que ele vai ajudar, ele atua como antioxidante e vai auxiliar no sistema imunológico, que, como a gente viu nos exames anteriores, está bastante alterado, tem bastante alteração. E o sacarato de hidróxido férrico é do tratamento do distúrbio gastrointestinal, da absorção do ferro. E também ele é indicado quando a ferroterapia via oral não está sendo eficiente. Então, a gente usa o sacarato de hidróxido para aumentar a absorção, ser mais eficiente. E aqui as orientações de alta. Ela não, no estado que ela está, ela não poderia ir para casa, eu acredito, porque ali ela recebe um suporte melhor de alimentação e para poder reverter a ileostomia, né? Então eu coloquei as orientações basicamente para desnutrição, que seria realizar as 6 refeições ao dia, sendo as principais o café, o almoço e o jantar, tomar bastante água por dia para hidratação. Nos lanches, nos intervalos, eu sugeri que ela comesse uma fruta e, se ela preferir, adicionar aveia, leite em pó, granola ou até mesmo comer com iogurte para aumentar a caloria da refeição. Preparar pratos coloridos, com bastante legumes e salada para fornecer mais nutrientes e mais vitaminas para ela. Ingerir vitaminas, que são frutas batidas com leite, e também, nesse caso, ela pode adicionar aveia e o mel, se ela preferir, que vai aumentar também o suporte calórico e também a aveia serviria como fibra, vai ajudar também na motilidade. No almoço e jantar, inclui sempre uma porção de carne, por conta da desnutrição, e o suporte proteico vai ajudar. E não ficar sem se alimentar por muito tempo, não pular as refeições, manter sempre as refeições regulares, em horários regulares, evitar manter as refeições com pouca variedade, que vai tornar a refeição menos nutritiva, e
evitar beber líquidos durante as refeições, junto com as refeições, porque o líquido vai encher mais, vai acabar que ela vai conseguir comer menos por estar ingerindo líquido que não vai agregar tanto no valor nutricional, na quantidade de calorias que ela vai ingerir. E também evitar trocar as refeições, principalmente as principais, café da manhã, almoço e janta, por alguns lanches rápidos. Por um sanduíche na janta, principalmente, que às vezes as pessoas têm costume de não jantar comida. Então, evitar trocar essa refeição completa com salada, a fonte de carboidrato, a carne, que é importante para ela, por um lanche rápido, um sanduíche ou algo assim. E aqui foram as referências que eu utilizei. Ok, ok. Deixa eu fazer algumas anotações deste caso. Bom, eu lembro do caso, para vocês verem que às vezes uma simples apendicite pode dar uma complicação bem grave, provavelmente supurou, né, essa apêndice, ela abriu, fez fístula, fez um monte de coisa, e quando eles abriram, teve que fazer, e eles não abriram ela por apendicite, né, eles fizeram uma laparotomia exploradora, né? Isso. Quando foi aberto, que já não sabiam o que tinha, e aí na hora que vai olhar, às vezes perde um pedaço do intestino, e para isso precisa ficar provisoriamente com a ileostomia, para poder fazer o processo de evacuação até cicatrizar aquele pedaço. Até foi um tempo curto, porque ela operou no final do ano passado, e já estava agora fazendo a restauração, né, então tomara que dê tudo certo. Você chegou a perguntar para ela se ela era uma paciente, como que era o peso dela anteriormente, como que era o peso base dela? Eu perguntei, mas ela não sabia me informar. Mas ela não sabia nem informar se ela tinha emagrecido muito ou não? Ela falou que ela perdeu peso recente, mas ela não falou se era muito ou pouco. Eu acredito pela estrutura dela que ela nunca foi Sempre acima do foi má. peso. Isso. Porque Mas o ela que tava parece bem mais abaixo. característico, tipo assim, porque quando a pessoa não se espanta do peso perdido, é mais comum que ela já esteja sempre no baixo peso. Então, era aquela menina nova, né, 20 anos, magrinha, e que Sim. daí, quando veio o processo da apendicite, que deu todo esse problema. Bom, se acrescentou zinco, que ela já estava com o apetite aumentado, então eu acho que foi irrelevante, né? Embora ele seja bom, porque ele também faz parte de um antioxidante, mas assim, ele vai aumentar mais ainda o apetite e ela vai ficar como? Ela vai começar a ter desespero, né? Porque vai começar, mesmo com fome, não saciada o dia inteiro, ela vai ficar muito angustiada, né? Aí eu achei interessante as suas recomendações, que é aquela que a gente sempre fala, para a gente suplementar de calorias alimentos que às vezes nem tem tanta caloria assim. Então, é a hora que dá. Ó, acabou o tempo agora. É a hora que dá o leite em pó junto com o leite. A hora que dá faz uma gelatina, põe creme de leite, aquela coisa de aumentar a quantidade calórica em pequenas porções, né? Só que, lembra do negócio do peso corporal ali, para aumentar o peso? A gente nunca faz uma dieta para graduação de ganho de peso num paciente internado, do mesmo jeito que não faz a de graduação de perda de peso no paciente internado. Então, ali ficava mais interessante você ressaltar que, embora você tenha feito um cálculo acima de 200 calorias, ela já estava recebendo 700 a mais, né? Então, era mais interessante você identificar, por exemplo, com essas 700 calorias, ela vai ter um ganho de peso a mais do que eu tinha previsto para o quadro dela inicial, já que você tinha feito de 200, e ela estava aumentando 700, então ela tinha 3,5 vezes mais aumento do que... Ela já estava recebendo essas 200 Exatamente, ela estava calorias. recebendo Entendi. 700 e poucas, ela estava recebendo 3,5 vezes a mais do que você tinha planejado, Sim, né? verdade. Então, ficava mais interessante se você focasse, por exemplo, com o peso mínimo que ela deveria ficar, quanto que ia dar? Porque, às vezes, ali ia dar que precisava, sim, continuar aumentando essa quantidade calórica para ela chegar nesse peso mínimo o mais rápido possível.
Embora, como eu falei ontem, embora pacientes, quando a gente vê o paciente muito desnutrido, anêmico e tudo mais, e a gente queira que ele fique dentro do hospital, isso não é indicação de permanência, né? Então, todo paciente que está só abaixo do peso ou só desnutrido, a não ser que seja uma criança em estado de desnutrição grave, e que isso vai comprometer o rendimento dela, o crescimento e tudo mais, a gente não faz esse processo de internação por muito prolongado, né? Então, bom mesmo era colocar ressaltar que você estava aumentando consideravelmente a quantidade calórica, justamente para ela recuperar um pouco do peso nesse intervalo bem pequeno, e para que assim ela pudesse fazer a cirurgia o mais rápido possível. Entendeu? Entendi. Então, o procedimento é bem parecido, só muda o foco do tratamento. Tá. Tá bom? Tá bom. Mas foi muito bem apresentado. E quando fizer os próximos slides, aí tem que fazer uma coisa mais dinâmica, mais colorida, tipo assim, coloca foto das imagens de uma pessoa desnutrida, tudo mais, coisa que chama mais atenção, Tá. para ficar mais robusto, assim, a gente gosta mais de ver. Tá Tá bom. bom? Aí vai pensando já no TCC, né, que vocês têm que pensar nisso agora. Já. Tá bom? Então, bom. parabéns. Obrigada. A próxima, então, é a Gabriele. E depois da Gabriele, vai ser a Ana Carla. Está me ouvindo, Pro? Tô ouvindo a Gabriele. Pode começar? Aqui apresentar, né? Pode começar. Põe no apresentar. Abre sua tela. Tá vendo? Não. Agora abriu. Ótimo, abriu. Pode começar? Pode começar. Então, eu peguei um caso da DIP. Ele foi um caso muito complicadinho, que eu achei no caso, porque ele tinha bastante patologia e ele tava muito magro também. Ele tem 49 anos, ele é solteiro, ele tem ensino médio completo. Porém, ele mora sozinho também. A queixa principal que levou o motivo da internação dele foi a paralisia do membro inferior e do membro superior esquerdo. Aí, com isso, ele foi para o pronto atendimento, onde foi realizado um teste rápido para HIV e que deu positivo. Aí ele foi para o hospital regional, onde foi diagnosticado neurotoxicose. Depois disso, ele foi para o São Julião. Do São Julião, ele foi para o HU. Aí ele foi internado no HU. Ele não tem antecedentes clínicos, só o irmão dele que teve toxicose também. O diagnóstico atual dele foi a neurotoxicose, ele tem HIV, ele é hipertenso, ele tem leishmaniose visceral e esteatose hepática. Nossa, coitadinho. Coitado. Aí, só explicando as patologias dele. A toxicose é uma infecção causada pelo protozoário, encontrada nas fezes do gato e outro felino. A esteatose hepática é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no interior das células do fígado. A leishmaniose é uma doença infectoparasitária, mas não é contagiosa. O diagnóstico nutricional dele. Ele está com 47,5 quilos, ele tem 1,64 e o início dele deu 17,56, que deu desnutrição. No exame físico, o exame nutricional estava bem prejudicado, ele estava afebril, ictérico, acianótico, a pele ressecada, porém estava consciente e orientado. A dentição dele é prejudicada, o abdômen estava flácido e doloroso a palpitações. Aí eu fui conversar com ele e ele falou que ele não conseguia se alimentar de jeito nenhum, que ele sentia muita fome, porém não conseguia comer. Ele queria comer, mas não conseguia, porque ele sentia muita náusea e na hora que ele bebia água, ele vomitava. As fezes estavam esbranquiçadas e a urina preta. Os exames dele estavam todos regulares. A hemoglobina e o leucócito e a albumina estava tudo baixo. A creatina, o PCR, o TGO, o TGP, estava totalmente tudo alto.
Tudo por conta do fígado dele, da esteatose hepática e por conta da leishmaniose. Eu fiz o TMB dele e o VET. O fator injúria que eu coloquei foi porque ele estava andando, mesmo ele sentindo dor nos membros, ele conseguia andar. E o quadro de infecção também grave. O NET dele deu 2.106 e a adequação da dieta estava boa, porém ele não conseguia comer de jeito nenhum. O que eu pensei, o que eu sugeri foi, eu estava conversando com a nutricionista do hospital mesmo, e ela disse que tem uma dieta específica para esses pacientes, que são hepatopatas, no hospital já. Aí eu pensei em dar essa dieta para ele, no momento que ele conseguia comer, para tentar conseguir recuperar como que eu posso falar? Ele tentar se alimentar de novo, conseguir ganhar um pouco mais de peso. Para o estado nutricional. Isso. Só que aí tinha que reforçar ele, tentar incentivar ele, sempre estar ali algum enfermeiro do lado, tentando ajudar ele, não forçando, mas incentivando ele a comer, a beber água e tudo mais. Aí eu também sugeri em colocar alimentos como quinoa e beterraba por conta da colina e da betaína, que ajuda na esteatose hepática dele. A interação droga-nutriente, a maioria dos remédios que ele toma não interagem com os alimentos, porém o omeprazol, ele diminui a absorção do ferro e da vitamina D. E o etambutol, a presença dele não afetua a absorção. Entretanto, outras fontes relatam que uma dieta hiperlipídica pode diminuir sua absorção. Porém, como o paciente não está numa dieta hiperlipídica, então não é o caso dele. Aí a recomendação de alta, eu aconselhei que ele que não desse alta para ele até aqui. Aconselha-se. Tem que ter um tracinho ali, não 2 S, sabe, Maria? Erro de português no slide, a gente chora. Desculpa. Vai, continua. Até que a leishmaniose dele e a neurotoxicose estejam em tratamento, porque ele não conseguia se alimentar, e se ele fosse para casa, ele poderia simplesmente morrer sozinho, porque ele mora sozinho, ele não consegue se alimentar, não tem apoio da família, nem de amigos que possam estar ali com ele nesse momento. Aí eu também recomendei que, quando ele saísse, mudasse o hábito alimentar dele, começasse a praticar práticas de atividades físicas e procurasse também uma nutricionista fora do hospital para acompanhar o caso dele, porque ele tem HIV e precisa muito cuidar da imunidade dele. Aconselhar também ao paciente a evitar o consumo de frituras, gorduras e doces e aumentar a ingestão de frutas e legumes. Evitar a quantidade exagerada de carboidratos e evitar tudo o consumo de bebidas alcoólicas. É isso. Tá, joia. Volta lá na página que você colocou das patologias. Não, aí. Volta, mais uma. Não. Não, a gente está falando da... E aí, toxoplasmose. Então, é interessante a gente colocar o seguinte, a toxoplasmose, ele está falando ali que é um protozoário e tudo mais, tal, que vai causar uma lesão, né, que causa uma lesão no nosso organismo, que é passado pelos felinos e tudo mais. Ele é oportunista, né, acaba fazendo uma espécie de fungo interno, né, o protozoário fica armazenado na parte intracraniana. O que acontece diferente na toxoplasmose cerebral, é que você devia ter dado uma atenção, é que ele vai perdendo todas as capacidades cognitivas que ele tem. Então, ele já é um paciente sozinho, um paciente com neurotoxoplasmose, ele tem um tempo determinado para ele se tornar um vegetal ali na cama. Ele tem um tempo determinado de evolução desse parasita, a ponto de não permitir mais que ele faça algumas coisas do dia a dia normal, né? Mas eu estava conversando com ele, Pro,
Ele Ah, falou que ele chegou que não conseguia se mexer. Ele não sim, conseguia realmente se mexer. Aí ele chegou, começou a tomar os medicamentos que o hospital deu, aí depois ele conseguiu mexer o pé, mexer a mão, até que ele conseguiu levantar e andar um pouco, tipo, da cadeira pra cama. até o banheiro, né, que a gente fala, é o Isso. deambulando, que ele vai até o banheiro e tudo mais. Mas o que que é interessante a gente saber? É que ele vai ter um prazo. E mesmo se ele parar de tomar esse medicamento, ou se ele tomar esse medicamento de forma irregular, ele vai entrar num processo de desorientação. Quando a gente tem a noção de que o paciente vai entrar num processo de desorientação, e como o caso dele, como a leishmaniose afetou muito o fígado, que você via que todo o quadro era do fígado, você podia ter até elencado isso de maneira mais, assim, interessante, porque isso a gente viu bastante em dietoterapia, ó, a urina escura e as fezes Sim. claras. O que Uhum. que Até era a depois, urina escura e a fezes claras? por causa da esteatose hepática, por causa do fígado dele, por E causa da não só por causa da bilirrubina. esteatose hepática, mas ela podia estar entrando como se fosse uma hepatite, né? O fígado estava causando tamanho dano a ponto dele Uhum. não estar mais conseguindo fazer todo o processo de metabolização. Então, quando isso acontece, ele vai ter realmente problemas na absorção de toda a dieta. Então, se tem essa dieta dentro do hospital, por que que ela não estava indo de suplemento? Então, essa também era uma coisa interessante você ter falado dessa dieta, né? O que que ela tem de especial para ela ser mais importante para ele por causa desse problema do fígado? Outra coisa que você podia ter sugerido, por que não colocar sonda nele? Sim, eu pensei nisso também. Eu ia falar até, mas eu acabei esquecendo. Aham. É, Qual porque ele seria o realmente. argumento? Então, assim, chega para o nutricionista e fala assim, olha, o que a gente acha de colocar uma sonda nele? Lembrando que ele tem neurotoxoplasmose, ele vai evoluir para perda de cognição, perda de fala e tudo mais. Por que não já antecipar para impedir o processo de desnutrição extrema? Uhum. Né? Então, qual que era o seu argumento? Imagina que eu sou nutricionista do hospital, você está pedindo para mim, para colocar a sonda nele. Primeiro que ele não consegue se alimentar, ele sente muita fome, ele realmente reclama de fome, mas ele não consegue se alimentar. Ele tem uma neurotoxoplasmose, ele vai evoluir daqui a algum tempo e vai parar, não vai conseguir mastigar, não vai conseguir falar, não vai conseguir deglutir a comida. Fora o problema do fígado dele também. Aí eu queria colocar uma sonda para Entendeu? poder melhorar Isso o são estado argumentações, nutricional. isso são boas argumentações. E outra argumentação que você podia dizer era o seguinte: por que não a gente colocar uma sonda e suplementando com essa dieta interal? Porque geralmente essas dietas interais que tem lá no hospital, para específica, por exemplo, essa para hepatopata, ela não tem sabor. Elas são dietas de sonda mesmo, né? Então, Uhum. assim, por que não colocar a sonda e pôr essas dietas, ver como é que ele responde, e aí ir substituindo gradativamente, e tirando gradativamente depois, entendeu? Porque se ele consegue via oral, a gente vai dando para ele a oportunidade dele se alimentar via oral. Mas não como foco principal da dieta, já que ele está num processo de desnutrição e está só piorando, né? Aí a mesma coisa dos slides, são slides cheios, aí sem figurinhas das coisas que vocês precisam melhorar nisso por causa do TCC lá na frente e na hora de uma apresentação. Então, sempre a gente tem que pensar no paciente que a gente está apresentando ele para uma equipe médica. Então, a gente chega lá e vai falar tudo desse paciente. Então, eu tenho que esgotar tudo que eu possa fazer enquanto nutricionista para melhorar esse estado nutricional dele, para melhorar toda para que até os medicamentos e tudo mais tenham melhor ação. Porque se esse paciente for embora mesmo, igual você estava falando, ele é sozinho e tudo mais, a chance dele ter problemas cognitivos sozinho e antes de procurar ajuda ele acabar morrendo é muito grande, Uhum. né? Mas então, tá joia então. Muito obrigada. E vamos para a próxima. Agora é a Ana Carla. Vamos lá. Deixa eu ver, Isabela. Tá, tem o da Isabela, Andriele e Tabata dentro da caixinha aqui. Já Ai, vou meu Deus, sortear a começou próxima, então, ó. A próxima vai ser a a Tabata. aparecer.
Tá aparecendo. Mas para mim não tá aparecendo. Não? Não. Então, coloca sair, parar a apresentação e volta de novo. Não esquece que vai abrir aquilo que você tiver aberto na sua página, porque você está salvando como a sua página, como o espelho do seu computador. Eu deixo meu slide aberto Deixa o e seu, vem ó, aqui, né? isso, vai aí. Tá, peraí. Abre, apresentar, Tela inteira. isso. Quando você vai colocar a tela inteira, ele vai aparecer um espelho do que você está vendo no seu computador. Aí você abre a sua página de seu PowerPoint. Isso, agora abre seu PowerPoint. Mas ele tá aberto. Onde que eu abro? Vai lá embaixo na barrinha, na Ai, meu sua Deus, calma barrinha, aí. na barrinha do seu computador e abre. Ah, Tá. minha filha, é um MacBook, eu sei lá como que mexe nisso, daí eu já não entendo mais nada. Esse é muito Gente, chique para mim. tela cheia. Ai, gente. Aí eu vou num Ó, PowerPoint lá, ó, normal. isso, nesse PowerPoint. Isso aí, pronto, abriu. Tá vendo? Tá, Porque ele entendi está agora. mostrando é o espelho da sua tela. Então, o que você estiver mostrando, você estiver vendo, a gente também vai estar. Ah, tá certo. Nossa, eu sou Tá. muito burro. Tá, entendi. Tá, posso começar? Pode começar. Tá, então eu escolhi, o meu caso é do CTI, choque séptico de foco pulmonar. O meu paciente é um homem de 43 anos, brasileiro. A data de internação dele foi dia 12/2. Não foi possível abordagem com ele, né? Porque ele estava no CTI entubado, com sedação em área de isolamento. A queixa principal e o motivo que levou à internação, ele é um paciente drogadito, a princípio sem comorbidades, com quadro de dor torácica posterior, 3 dias antes da internação, evoluindo com piora. O motivo que ele procurou a UPA. Ele ficou internado com tratamento. Acabou a sua voz. Ixi, peraí, gente. Tá me ouvindo, prof? Agora eu tô ouvindo, mas agora não tá aparecendo. Calma aí, vou voltar lá. Eu tive que. Meu som apagou aqui. Tá, você entrou em duas contas. E agora, tá aparecendo? Agora tá, vai, continua. Agora voltou ao normal. Tá, ele realizou uma intubação endotraqueal e foi transferido para a UMAP. Os antecedentes clínicos e diagnóstico atual. Ele é um usuário de crack, etilista, com histórico de tuberculose pulmonar há 1 ano, com tratamento irregular. O diagnóstico atual dele é choque séptico pulmonar, tem tuberculose pulmonar e tem síndrome da angústia respiratória. Sobre a antropometria, o peso dele é 64,6 quilos, a altura 1,77 metros e o IMC 20,6. Só destacar aqui que vocês podem perceber que 20,6 no diagnóstico de IMC normal, de adulto, é eutrófico. Porém, quando eu peguei o prontuário dele, estava escrito desnutrição. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei assim, como que a nutricionista ia errar o diagnóstico de IMC, né? Só que aí, na hora que eu fui estudar o caso, fazer o relatório, eu percebi que nas doenças pulmonares, no livro da Lília, tem um ponto de corte. E aí eles classificam que pessoas com um IMC menor que 21 são consideradas desnutridos. E foi até um dos motivos que me chamou a atenção para fazer o caso clínico. Então, o diagnóstico dele atual é desnutrição, segundo o IMC classificatório para pacientes com doenças pulmonares. O exame físico. Ele está afebril, anictério, acianótico, com abdômen semiglobuloso, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, diurese presente, porém evacuação ausente. Sobre o consumo alimentar, ele está em uso de sonda, né, da Trophic EP, sendo 5 vezes de 250 ml, de 4 em 4 horas. Está sendo ofertado 33 calorias por quilo de peso e 1,6 gramas de proteína com base no módulo proteico da Vitafor, que foi o que eu conversei com a nutricionista.
Sobre a avaliação do trato gastrointestinal. Está com dificuldade de deglutição devido ao esforço e, como eu já tinha dito, está com diurese presente e evacuação ausente. Aqui, em relação aos exames, a hemoglobina dele está um pouco abaixo, né, do valor de referência. Isso pode ser característica de uma possível anemia, né? O hematócrito está ok, leucócitos ok. Os bastonetes está muito alto. Isso é muito característico de infecção bacteriana, visto que ele tem tuberculose, né? Então, está explicado também. Os leucócitos também estão muito altos. Aqui são as possíveis causas, mas também eu acredito que seja resultante da infecção bacteriana. Eosinófilos está ok. As plaquetas está alto, está aumentada também, indicando uma possível infecção. Creatinina está no limite. Ureia está muito alto também. Pode ser por um catabolismo proteico devido à desnutrição, ou também pode ser pela infecção bacteriana. Não sabemos, mas acredito que seja por causa disso. O sódio também está um pouco alto. Aqui também estão as possíveis causas, mas acredito também que seja resultante daqueles outros aspectos. Aí, potássio ok, magnésio ok. Sobre a fisiopatologia, né? A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, causada pela Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. A transmissão se dá pelo ar, por gotículas prevenientes de tosse. Ai, meus cachorros, desculpa, gente. Não tem problema não, pode continuar. Espirro de uma pessoa infectada. Os sintomas geralmente são febre vespertina, sudorese, emagrecimento, cansaço ou fadiga. O choque séptico geralmente, no caso, a sepse, ela é uma resposta sistêmica do organismo, que pode ser causada por uma infecção, bactéria, vírus ou fungo. Então... Sabe o que é interessante vocês que estão assistindo ouvir? É que a SARS, ela tanto que o SARS o COVID é um SARS, né, um vírus do SARS, e ela vai dar essas mesmas complicações, e a morte da pessoa com o COVID-19, quando ela tem problemas pulmonar, quando ela agrava, é exatamente o choque séptico de fogo pulmonar. Então, é interessante para a gente ouvir nessa intenção de saber que também, se fosse um COVID, ele estaria pior ainda nesse processo. Pode ter a mesma coisa, né? Então, o choque, ele é caracterizado por uma falência circulatória generalizada, que pode ocasionar hipóxia, lesões, disfunções celulares, em decorrência da demanda tisular por oxigênio. Geralmente, se associa com liberação de mediadores inflamatórios e substâncias tóxicas. Já o choque séptico é o subconjunto da sepse, que geralmente agrava ainda mais essa situação, em fases agudas. Mas, assim, eu dei ênfase aqui no final, na verdade, a infecção, ela não geralmente, porque todo mundo fala assim, a sepse é infecção generalizada. Não necessariamente. Ela pode estar afetando um órgão, no caso do meu paciente aqui, o pulmão, só que como a resposta inflamatória do corpo é tão grande para tentar conter esse agente infeccioso, que eles liberam tantos mediadores inflamatórios que isso pode vir a afetar os outros órgãos. Pode dar uma disfunção renal, hepática e etc. É que quando a infecção é pulmonar, ela já tem característica de sepsemia. Então, quando a gente fala em infecção generalizada, a gente tem que pensar o quanto esse órgão é útil. Então, quando ela é no coração, nessa parte alta, quando ele é coração, pulmão, ele já é considerado uma infecção generalizada no sistema. Não, por causa do corpo tentar combater. Exatamente, ele vai precisar dessa troca de oxigênio o tempo todo, como que ele vai fazer? Ele tá em choque. Aqui é só curiosidade que é responsável por 25% das ocupações dos leitos, é uma das principais causas de mortalidade hospitalar, né? Chegando a 65% dos casos, está maior do que infarto e câncer. Só para curiosidade. Então, e é só por curiosidade que daí a gente coloca o seguinte, se já era assim, em grande quantidade, imagina agora, como que nós estamos. Né, nem me fale. Só o risco. Os sintomas são extremidades frias, temperaturas altas ou muito baixas, tremores, tonturas, agitação, falta de ar, frequência cardíaca acelerada. Aqui são alguns fatores de risco, geralmente são pessoas que já têm algumas comorbidades, né, diabéticos, leucemias, linfoma, infecção, cirurgia,
uso de alguns medicamentos e etc. Aqui, só terminando, a última doença, né, que ele tem é a síndrome da angústia respiratória, que é um estado de desconforto respiratório de alto risco, de uma lesão pulmonar aguda com diminuição da oxigenação. Geralmente pode ocorrer por aspiração de hidrocarbonetos, pode ser por uma doença sistêmica aguda ou grave. No caso dele, ele é um paciente usuário de droga, né? Então, a gente pensa que também pode ser por causa disso. Enfim. Sobre os cálculos nutricionais. Eu usei a fórmula de Harris, né? Porque tem um fator de injúria. Então, o VET dele ficou em 2.897,51 calorias. Foi usado 1,6, porque é um paciente com sepsis, então é um valor bem alto. Aqui, só relembrando a dieta, deu um total de 1.250 ml ao dia, de 4 em 4 horas, e uma proteína ficou em 103,36 gramas dia. O cálculo do VET ofertado para o paciente está sendo de 1.875 calorias, isso é o que está sendo distribuído pelo hospital, e no total deu uma adequação de 64,7%. Essa adequação é baixa, né, visto que ele está em uso de sonda. Aí a adequação de carboidratos, 43,71%, de proteína, 71,3% e de lipídios, 51,77%. Essa tabelinha de baixo é o que eu propus, segundo o VET que eu calculei. Então, ficou em 60% de carboidrato, 6,7 gramas por quilo de peso, proteína 20%, 2 gramas por quilo de peso, e lipídio 30%, 1,4 gramas por quilo de peso. Aqui, só baseado na literatura mesmo, que o aporte baseia-se 30 a 35 calorias por quilograma de peso. Ele está sendo ofertado 33, então está adequado. Aqui só relembrando, 50 a 60, proteína de 15 a 20, lipídios de 25 a 30, fibras tem que incluir de 20 a 30 gramas dia, e a ingestão hídrica deverá estar de no mínimo 30 ml por quilo de peso. Sobre os micronutrientes mais importantes, eu destaquei o selênio, né, porque tem relação com o sistema imunológico, a vitamina E, porque ela tem uma ação antioxidante, né, a vitamina C pela função antioxidante e imunológica também. Vou passar um pouco rápido, porque acho que meu tempo está acabando. O magnésio, porque ele atua nas metabólicas, essencial, né? E o potássio também, em relação à frequência cardíaca, na contração do músculo esquelético e etc. Bom, aqui a conduta nutricional, eu separei, eu não fiz daquele jeito que a gente coloca no relatório. Eu destaquei principalmente aminoácidos, porque pelos livros, pelos artigos que eu li, a glutamina, ela é um aminoácido não essencial, mas ela que tem muita importância nesse tipo de paciente. Ela estimula a síntese proteica, ela colabora com o sistema imunológico, porque ela é uma fonte para os enterócitos, comporta-se como substrato à aminogênese renal, tem muitas funções para um tipo de paciente como esse. O ômega 3, né, porque ele tem a relação anti-inflamatória, diminui os níveis de LDL, melhora o perfil imunológico, até destaquei em rosa aqui, ó, que já se observou que fórmulas interais enriquecidas com ácido gráfico e ômega 3 e antioxidantes têm mostrado benefícios nos pacientes com lesão pulmonar aguda, reduzindo o processo inflamatório, sobre o tempo de ventilação mecânica e internação nas UTIs. Fibras insolúveis, porque ele está com dificuldade de evacuação, né? Então, essa fibra, ela não interage com a água, então ela ajuda no bolo fecal. Aqui são alguns alimentos, né, que a gente pode encontrar, principalmente nos integrais. Aqui eu destaquei um artigo que eu achei muito legal, que é da Nutrition Support in Sepsis, que é suporte nutricional na sepsis. E uma das estratégias abordadas nesse artigo foi TCM, arginina. Eles fizeram um estudo e eles perceberam que pacientes com arginina baixa têm piora no quadro de sepsis. Eu achei isso muito interessante. Antioxidantes, né? Eu já tinha colocado as vitaminas, líquidos e eletrólitos, vitaminas do complexo B, principalmente tiamina e niacina, B1 e B3, probióticos, prebióticos. E só ressaltando aqui embaixo que eles, além da via oral, parenteral, eles consideram que a principal via seria a enteral no caso de sepsis, melhor do que a parenteral, porque ela garante
que as bactérias não se transloquem no trato gastrointestinal. Isso dá um suporte maior, evitando, assim, maior contaminação, né? Visto que ele já é um paciente em sepsis com alto risco. Sobre a interação droga-nutriente, ele está em uso desses medicamentos. Não tem nenhum aqui que faz interação com o alimento. Só o omeprazol, que a gente tem que olhar a absorção de vitamina E e B12. Mas está injetável, então não pega. Nem isso aí mesmo. E daqui, diazepam, né? Tem que tomar cuidado com a cafeína, e álcool, mas ele tá sedado, né? Só isso se for depois que sair. Haloperidol também tem que evitar o álcool, mas o resto também não faz nenhuma interação com os alimentos. E a orientação, eu dei ênfase da sonda, porque ele está em uso da sonda. Se porventura ele sair do hospital, como que tem que ser esse procedimento? A sonda tem que ser lavada, né? Com uma seringa com 20 ml de água filtrada ou fervida, antes e após a administração da dieta ou do medicamento, né? Isso é muito importante. Tem que manter o paciente sentado, com o travesseiro nas costas, receber a dieta, né? Infundir a dieta lentamente por gotejamento. Que mais que eu posso falar aqui? Que acho que o meu tempo está passando. Já acabar. 10 segundos. Tô acabando. Mas eu interrompi, então tudo bem. Se for uma dieta industrializada, tem que estar bem atento com a embalagem, data de validade, tem que pegar mais próxima do vencimento, tem que lavar essa embalagem antes de usar. O ideal é guardar num local de temperatura ambiente, longe da luz solar. Elas têm prazo de 24 horas, logo quando aberta, né? Desde que sejam guardadas na geladeira. Então, isso é bem importante. E se, porventura, ele vier sair desse quadro, aqui é só aquela orientação básica mesmo. Mas eu acredito que seja muito difícil, né? Mas a gente coloca aqui. E as referências. Muito, muito, muito bom. Quando eu falei para vocês de slides colorido, diferente, chamar atenção para as coisas e coisas relevantes e tudo mais, é isso que eu estava falando, gente. Excelente essa apresentação. Excelente mesmo. Então, agora eu só vou pontuar algumas coisas mais para curiosidade do que para outras coisas. Lembra quando a gente falou do pulmonar, quando ele dá o sistema pulmonar, mesmo ele sendo único, uma inflamação no pulmão, por conta dela fazer a oxigenação em todos os tecidos, ela é considerada uma infecção sistêmica, uma infecção integrada. Assim como acontece quando o intestino fica parado por muito tempo, aí a pessoa, de repente, está num coma profundo, e se ele ficar sem se alimentar, a translocação bacteriana que a gente falou, que a gente fala muito isso, do risco dessa translocação bacteriana, pode fazer também ter uma sepsemia. Então, às vezes, o órgão afetado vai ser imediatamente só o intestino, mas depois ele vai acabar espalhando por tudo. Então, ele já é considerado um risco de choque séptico. É uma coisa importante que a gente tem que se destacar. Se a gente pegasse o quadro desse paciente, paciente que usa usuário de crack, provavelmente é um paciente com situação de rua, qual a chance desse paciente ir embora para casa e fazer uma orientação de alta para ele e ele ir embora? Baixa, com certeza. Praticamente nenhuma. Então, esse é aqueles pacientes que se ele não faleceu, né, porque o caso dele já estava bem grave, né, se ele não faleceu, se bem que ele estava aceitando muito bem o volume da dieta, e aquele volume da dieta de 1.800 e poucas calorias, é aquilo que eu falei da dieta plena, que eles não conseguem, assim, nesse quadro, enquanto ele ainda está em choque, é muito difícil a gente dar a quantidade de VET adequada, tipo 2.800 calorias, né, teria que ser, aí como que a gente poderia dar, pelo menos mais próximo a isso? Seria com outro tipo de dieta, com uma dieta mais específica para pulmo, tipo um pulmodite, uma coisa assim, que é caríssimo, então a gente não teria acesso dentro de hospitais públicos em geral. Mas é isso que a gente fala quando a gente pensa numa dieta plena.
Então, ela podia subir até 2.000, 2.100 calorias, mas ele nunca vai conseguir fazer uma dieta dia integral, em período de coma, com uma superalimentação. Pode ser até ruim para o paciente acontecer isso, né? Então, por isso que a gente mantém essa plenitude em até 2.000 calorias dia, porque é para sanar as necessidades calóricas dele e fazer com que o corpo responda ao processo infeccioso. Porque com essa quantidade de caloria já é o suficiente para ele reabilitar. E quando ele estiver estável, aí sim ele melhora para a recuperação nutricional e aí ele vai embora para casa e tudo mais, né? Que não era o caso desse paciente. Tá bom? Mas foi excelente a apresentação. Obrigada, prof. Agora, a próxima, então, é a Tabata. Depois da Tabata vai ser a Andriele, e depois da Andriele, a Isabela. Isabela estava tanto querendo, mas foi a última. Tá aparecendo, Pro? Não. E agora? Não também. Espera Não? só um pouquinho que eu vou só atender a Ana Karina aqui. Oi, Aninha, tudo bom? Oi, Paulinha. Tudo, Tudo e você? tudo jóia. Eu tô aqui com os meninos, ó, fazendo aula, ó, apresentação online. Ai, menina, será que vai voltar só no segundo semestre, Paula? Eu não sei, parece que dia 1º de maio vai tudo meio que voltar ao normal, dia 5 de maio. Vamos ver. É? É. Ai, é o que tudo indica. É. Eles que estão apresentando online? Sim, eles que estão apresentando online, o último semestre. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente diz que tem um relatório de
Pode começar. Meu Deus do céu, agora a gente tem que fazer um relatório de vocês. Como que a gente faz isso? Pro, é só apertar em apresentar Apresentar agora. aí a tela inteira. Aí você põe a tela inteira. Aí a tela inteira vai espelhar a sua tela. Tá, aí eu aperto aqui no slide, né? Mas não tá aparecendo nada, não. Vai, mas tá. Apareceu? Não. Ah, peraí. Você mandou para mim? Não, não mandei. Ai, ai. Agora foi. Agora foi. Foi. Posso começar? Pode começar. Eu escolhi um caso clínico da pediatria também. É uma paciente. Ela é brasileira, solteira, obviamente, estudante de sexo feminino. Ela tem 9 anos e 9 meses. Por isso que ela é solteira, obviamente. Ela foi internada com queixas cefálicas, né? Ela estava com dor de cabeça, febre, e ela teve um caso de desorientação depois que ela teve um episódio de sinusite aguda. Então, o que levou ela a ser internada foi a sinusite e a suspeita de encefalite viral. Antecedentes clínicos. Ela foi internada com 1 ano e 8 meses, com caso de sinusite e pneumonia, e ela é uma paciente que tem síndrome de Prader-Willi, que foi isso que me chamou a atenção no caso dela, por causa da síndrome. E ela faz uso de GH, e o atual diagnóstico dela, ela está com melhora nas queixas cefálicas, sem febre e sem mais nenhuma outra queixa. A antropometria dela, ela pesa 85 quilos e tem 98 centímetros. Oi? Ela parece uma criança de 5 anos. Não, mas ela pesa 85 quilos? 85 quilos. Não é 8,5 quilos? Não é 8,5 quilos, é 85 quilos. Analisa o seguinte, 98 centímetros e 85 quilos, ela é uma bola roliça, enorme de gorda. Eu peso 85 quilos. Isso me chamou muita atenção quando eu peguei o prontuário Tá dela. errado, então, é 8,5. Não é 8,5, a Ana tá de prova comigo. Tá no prontuário, 85 quilos e ela é uma bola. Meu Deus! Ela é muito Mas gorda. em 1 metro, 85 quilos. Exatamente. Ela tem o meu peso, gente. É. Socorro, tadinha. Aí na classificação deu obesidade grau 1. Só um? Só um. Eu fui até o leito, ela não tava. Aí depois eu procurei ela tava na sala com o pai dela brincando, né, fazendo desenho. E eu fui tirar a estatura. E eu levei um susto maior ainda. Aí eu tentei conversar com ela tinha dificuldade para falar, né, devido à patologia dela. Nossa. Mas ela é uma criança que ela é muito ativa, sabe? Ela tenta conversar, ela tenta ao máximo se comunicar com as pessoas. Só que, como o pai dela disse, quem só consegue entender ela são as pessoas da família, que já tem o hábito de ficar falando com ela. Ela fez acompanhamento com a fonoaudióloga quando ela nasceu, né? Ela fez o começo ali só, né, da fala, e depois ela parou, porque ela não queria mais ir. E os pais deixaram. Aí eu perguntei sobre a alimentação, eles falaram que tentam ao máximo deixar ela numa alimentação saudável, mas que dentro da casa deles tem coisas que não são saudáveis. E que ela mexe no armário, ela pega comida, que ela chora, que ela quer comer. O que eu pude notar quando eu conversei com ele? Que tipo, eles são uma família que tem condições, mas é aquele caso de família que, quando eles eram crianças, os pais não tinham condições. Então, para eles, hoje em dia, ter condição é ter bolacha recheada em casa, é ter refrigerante. E por mais que eles não ofereçam para ela,
eles usam na frente dela. Então, ela é uma criança, ela vai querer usar também. Ela vai querer consumir esse alimento. E aí é o que eu acredito que é o que acaba acontecendo. Ó, pelo IMC, é porque você fez a classificação pela criança, né? Mas Foi. pelo IMC normal, a classificação dela vai para 43,4 de IMC, ou seja, ela é uma obesidade mórbida. Entendeu? Você fez pela classificação de criança, a classificação deu, então, que dá aquele nível, tipo assim, passou do peso, tá, obesidade. Mas se a gente ignorar o estado infantil e colocar isso numa classificação de IMC normal, já dá para ver que ela tem, por exemplo, 43 quilos por metro quadrado. Por metro quadrado, não, é por metro cúbico. Então, ou seja, ela tá bem obesa. Ela tá bem obesa mesmo. Parece mesmo, Ana Carla, quilos mortais, que horror. Vai, pode continuar. Eu tô espantada até agora, gente, eu precisava ter visto essa criança. Pra você tivesse visto, eu não sei, a sensação que eu tinha é de que os pais não cuidavam dela, porque... Não, pelo que você está falando, eles depois... realmente não têm preocupação com a tipo assim, não estão imaginando que isso é uma coisa tão preocupante, porque, gente, não tem lógica. Eles não sabem a gravidade do caso dela. Meu Deus. Continuando. Ela Isso. estava curada, hidratada, e era uma paciente bem ativa. A dieta dela estava a dieta geral, adequada para a idade, e não tinha avaliação do TGI. Aí, as patologias dela. Ela tem síndrome de Prader-Willi, que é um distúrbio neurológico que afeta o cromossomo 15. Ele tende a causar obesidade, perda de estatura e deficiência nos hormônios do crescimento. Até por isso que ela faz o uso do GH. Aí eu coloquei aqui a imagem, né, Ela deve estar maior que isso. Tá. Com certeza. Eu tô quase com 65 centímetros a mais. Não, 65. 67 centímetros a mais. Ave Maria, gente. Coitada da menina. Vai. Aí continua. ela tem sinusite aguda, que é a inflamação nos seios nasais. E encefalite viral, que é a inflamação no encéfalo. Os exames dela. Eu li um artigo que fala sobre o uso de GH em pacientes com síndrome de Prader-Willi. E no artigo eles citavam que os pacientes com essa patologia, eles não têm tendência a ter diabetes. Mas no exame dela, a hemoglobina glicada deu muito acima do valor. Então, é um caso bem raro. É possível que ela tenha diabetes, mas os médicos não constataram nada. O PCR também deu maior do que o valor de referência, que isso justifica a infecção que ela está. O objetivo, que eu tratei o tratamento dietoterápico para ela. O objetivo, eu coloquei primeiro fazer uma reeducação alimentar com ela, já que ela precisa urgentemente perder peso, mas primeiro a família dela precisa entender que ela precisa mudar o alimento dela, que ela precisa comer melhor. Então, eu coloquei primeiro fazer reeducação alimentar, melhorar a oferta de macro e micronutrientes para ela, e aí sim fazer a programação de perda de peso. A necessidade energética dela deu 1.995,75. Que já é muito, diga-se de passagem. É como se ela fosse uma pessoa adulta já. Mas porque você fez com o peso de 85 quilos, né? Teria que ter feito com o peso recomendado para a idade nessa hora. Eu pensei em fazer programação de peso depois, fazer com o recomendado da idade, depois que ingerir a reeducação alimentar nela. Porque se eu passar agora para ela perder peso, acho que dificilmente os pais dela vão seguir. Ou eles vão começar e vão parar, porque ela vai chorar, ela vai se irritar. Não, ela é criança, não faz dieta com perda de peso ponderal. A gente só tem que ajustar o VET dela
o VET adequado e aumentar as atividades físicas e fazer outras coisas. E ela já está usando o GH. O GH é um hormônio que ajuda o processo de perda de peso. Então, é interessante ela não estar perdendo peso. É bem grave a história dela. Aí o que justifica a patologia, que a patologia causa ganho de peso e não perda de peso. Então, ela usa o GH. O pai dela falou que ela é uma pessoa muito ativa, que ela faz bastante atividade física. Uhum. Ele citou que ela faz natação, balé. Ele falou que ela gosta muito de esportes e que ela tá o tempo todo se exercitando. Então é um pouco grave, que ela não consegue perder o peso. Aí tá. Eu calculei pela cartilha a dieta dela, né? Deixei em cima, tá? Que eu fiz, e embaixo tá do hospital. Carboidrato eu deixei em 60%, a proteína em 17%, para ficar 1 grama por quilo de peso. E o lipídio, na cartilha de infantil, dizia para ser 25%, de 25% a 30%. Só que no hospital, eles colocaram abaixo. Então, tipo, A quantidade de proteína também para criança não vai de 1 a 0,1 a 1,2. Ela podia receber mais. Ela podia receber mais, mas aí tentei deixar mais Como ou você menos. fez com o peso atual de 85, tá bom, mas... Tá bom. Aí, né, deixei o lipídico 25. Aí, aqui na recomendação de nutrientes. E aqui, a necessidade proposta, né? Como eu fiz com o peso de 85 quilos, 1.995,75, net que ela está recebendo, 2.176. A adequação é de 109. Tá dentro da adequação? Tá. Mas ela é uma criança que está obesa. Então, acho que teria que reduzir isso. Seria muito interessante que fosse oferecido menos para ela. Aí uma coisa que eu achei também, na adequação de macronutrientes, eles estão oferecendo muito carboidratos simples para ela. O carboidrato simples é um carboidrato que ele quebra mais rápido, né? E acaba que ela vai sentir fome frequentemente, que foi uma das queixas que o pai dela fez também. Ele falou que ela sente fome toda hora. Aí o que eu trocaria, né? Ofereceria mais carboidratos complexos e menos carboidratos simples. Nos micronutrientes, aumentaria a proposta de cálcio, que está abaixo da proposta, né? A proposta é de 1.300 e está em 1.114, e ela precisa desse cálcio por conta da sua patologia. E vitamina D também. Eu li um artigo que a vitamina D ela ajuda no balanceamento do crescimento, que é o que ela está precisando agora, além da perda de peso. Então, eu ajustaria essa vitamina D para o proposto também. Aí é interação droga-nutriente. Ela só está fazendo uso de ceftriaxona, que é um medicamento para infecção, né, por causa da infecção que ela está tendo, da encefalite, que quando administrada com algum alimento que tenha cálcio, pode ocorrer a precipitação e também afeta na absorção de vitamina K e B12. A orientação de alta justificada. Eu coloquei que para o responsável do paciente, tanto a mãe quanto o pai, varie nos alimentos que estão sendo ofertados para ela, tipo, em alimentos mais saudáveis. Realize de 5 a 6 refeições diárias para que ela não tenha mais essa compulsividade para comer, né? Que ela não fique o tempo todo com fome, reclamando que ela está com fome, então que aumente as refeições dela, mas por refeições saudáveis. Prefira as proteínas de alto valor biológico, como carnes, ovos, leites e derivados. Alimentos com vitamina D, óleo de fígado, óleo de peixe, manteiga, gema de ovo. Oferecer pratos mais coloridos e interessantes para que ela passe a comer mais saudável, que ela sinta gosto de comer aquela comida que está sendo ofertada para ela.
Estimule o consumo de peixes. Evitar açúcar simples, dando preferência para os açúcares complexos, né? Mais ricos em fibra. Evitar gordura saturada. Controlar a ingesta de sal. Evitar refrigerante. Ingerir mais frutas, verduras e legumes. Evitar a troca de refeições por lanches. Realizar a prática de atividade física regular, né? Incentivar que ela faça mais ainda atividade física, porque se não incentivarem ela decidir parar, vai ser prejudicial para ela. E recomendo o acompanhamento da nutricionista, que é uma coisa que eles não têm e que eles deveriam ter, principalmente pela patologia dela. E acompanhamento da fonoaudióloga, porque ela não consegue se comunicar com as pessoas, ela não consegue falar. Acho que é isso. Tem cura esse tratamento? O tratamento é só com GH a vida inteira e não tem cura? GH, não tem cura. É GH a vida inteira para que ela consiga crescer. E no artigo que eu li também, tem que tomar cuidado, porque o GH, usado em pacientes com essa síndrome, pode causar problemas cardiovasculares. E essa síndrome, ela afeta só a fala e os distúrbios hormonais, no caso, que é visível isso, né, que já que ela ganhou bastante peso. Que mais? A fala, os distúrbios, né, que é perda de peso, ganho de peso e perda de estatura, e afeta os hormônios, né, como a tireoide e os hormônios de crescimento. Ela faz parte de algum grupo? A família tem condições melhores, ou pelo menos entendimento? Eles têm condições melhores, eles têm uma condição de proporcionar para ela, né, um acompanhamento melhor. Só que eles não conseguem entender que a patologia dela é grave. Hein? Eles olham e acham que ela é uma criança normal, porque ela pratica atividade física. Eles acham que o problema na fala dela é algo que... Não, eles não olham ela como uma criança normal, eles olham ela como uma criança especial, e por isso que eles estão dando tudo aquilo que ela deseja. E dar essa quantidade de alimentação é dar o que ela deseja, e ela vai ficar muito obesa. Então, eles tinham que aprender a controlar tudo isso já desde casa. Né? Quem alimenta ela são eles. É bem aquela história do quilos mortais. Quem alimenta ela são eles. Então, a responsabilidade é toda deles. Eles têm a responsabilidade na mão de fazer ela voltar e ser o mais próxima de uma vida saudável. E isso que corre o risco, né, dela não ser. Então, eu acho que você devia ter colocado mais proteína na dieta dela, porque uma dieta proteica numa paciente desse tamanho é muito grande, é muito complicado, porque ela, inclusive, não vai diminuir a saciedade se não tiver essa quantidade mais alta de proteína. E podia ter colocado não com perda de peso, porque a gente não faz isso durante o procedimento de internação, mas pelo menos 10% a menos do que o peso que ela está agora. Então, por exemplo, 85 menos 10% vai ser menos 8,5 kg, vai dar 70 e poucos quilos, e ainda podia fazer um bom, né, não vai dar 1.800, 1.900 calorias, que é uma quantidade muito exagerada para uma criança tão pequena, né, então eu acho que poderia ser intervenções bem importantes nesse momento, tá bom? Tá bom. No mais, tudo bem, muito bem. Agora é a Andriele. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Eu acabei de te enviar por e-mail. Deixa eu abrir aqui, então. Tá. No e-mail da UCDB? Aquele @73. Tá. Então seu. Você tem 2 e-mails, né? Aquele 73. Não chegou ainda? Peraí. Não. Chegou. Tá. Chegou? Tá. Chegou. Deixa eu colocar aqui. Gente, hoje eu acordei com frio, agora eu tive que abrir a janela porque tá calor. Que tempo mais horrível.
Choveu a madrugada inteira. Então, choveu feio a madrugada inteira. Eu acordei Aham. muitas vezes, preocupada. Pelo menos aqui. Aqui também. Ainda eu fiquei preocupada, porque a gente assusta, né? Porque quando acorda que choveu a noite inteira, tem sempre um monte de notícia horrível. Verdade. Ele não está abrindo. Deixa eu ver por quê. Caso grave. Síndrome nefrótica, abriu. Isso. Tá. Nossa, abriu 4 agora. Tá. O seu, Isabela, já está aberto aqui na minha tela. Tá, então agora deixa eu ir lá no Meeting de novo. Colocar lá para apresentar. Estão vendo? Sim, acho que deu para ver já. Pode começar? Pode começar. Tá. Bom dia a todos. O meu é sobre síndrome nefrótica na pediatria. Um menino da pediatria. As informações do paciente é o Gabriel, do sexo masculino, idade de 6 anos, e aí está o prontuário dele, 761-584. A história clínica: foi diagnosticado com síndrome nefrótica há 3 anos, apresenta pneumonia e há 10 dias apresenta tosse seca. Tem episódio de vômito após tomar a medicação, está com edema abdominal e apresenta febre. Tá mudando? Tá mudando aí? Alô? Oi. Tá mudando aí para vocês? Tá aparecendo aí a anamnese clínica agora, consciente? Deixa eu ver. Não. Não? Mas estão falando que tá. Tá? Então tá ok. Beleza. A anamnese clínica apresenta consciente, orientado, hidratado, corado, diurese e evacuação diária, ausência de febre e apresenta vômito após a medicação. Há informações nutricionais: peso de 20 quilos, altura 96 centímetros e meio, e peso por altura segundo o de Life deu 93,1, então tá normal. E a idade por altura deu 94,4, segundo o Latam, e o Artelu deu eutrófico. Então, eu vou falar sobre a etiologia, professora, que a síndrome nefrótica caracteriza pela presença de proteinúria, que é a proteína na urina, hipoalbuminemia, que é a perda de proteína pela urina, edema, hipercolesterolemia, aumento do colesterol, causado por doenças que aumentam a permeabilidade da membrana de filtração glomerular, podendo ser classificada como primária ou secundária, que a secundária é outros tipos de doenças, como diabetes, lúpus. Também... pode ocorrer em qualquer idade e o prognóstico favorável desde que bem conduzido. Aí está uma imagem do rim, que acomete todos esses sistemas, a célula endotelial, célula glomerular, né?
cápsula de Bowman. Aqui está o edema, dá para ver visivelmente bem edemaciado. Essa carinha aqui, ó, é a carinha clássica de quem a gente chega no hospital, vê a criança com essa carinha aqui, esse inchaço, perto dos olhos, você já pode saber que é síndrome nefrótica. Verdade. Aí as causas primárias originando-se dos rins, que foi o caso dela, e a secundária causada por outra gama de outros distúrbios, como outras doenças que eu falei. O tratamento pode-se incluir medicamentos para pressão arterial, já que aumenta a pressão arterial, os diuréticos, medicamentos para reduzir o colesterol, as estatinas, anticoagulantes e drogas de imunossupressão. E também, apresenta pneumonia, que é uma infecção que instala nos pulmões e pode acometer os alvéolos pulmonares. Aqui está a colonização saudável e a infecção, que causa febre, a frequência respiratória acelerada, isso que a pneumonia causa. As causas pela bactéria, que é o caso desse menino, Gabriel, pelo Streptococcus pneumonia, e esse tipo de pneumonia pode ocorrer por conta própria ou depois de ter resfriado ou gripe. No caso do Gabriel, aconteceu já no hospital. Ele veio pela síndrome nefrótica e apresentou o quadro de pneumonia. O tratamento requer o uso de antibióticos e a melhora costuma ocorrer em 3 ou 4 dias. Aqui estão os resultados do exame do paciente. A creatinina está alterada e causa obstrução do trato urinário. PCR também está um pouquinho alterado, indicativo de processo inflamatório. A ureia também está alterada, que deu 126, indicativo de problemas renais. Bastonetes também apresenta alteração e é indicativo de sinal de infecção bacteriana aguda. O cálcio, que está diminuído, 8,6, e que foi perdido na urina. O magnésio, que também apresenta diminuição, que a observação é o tratamento diurético dele. O fósforo, que também está diminuído e apresenta aumento da excreção renal de fosfato. A albumina, que está 1,83, também está diminuída. A albumina baixa está relacionada à síndrome nefrótica, por permitir sua excreção urinária, também pode estar relacionada à desnutrição, como o caso da proteinúria aqui. Proteína na urina. O colesterol total também está muito aumentado. A hiperlipidemia associada à maior disponibilidade de ácido malevônico, precursor do colesterol, metabolizado e excretado pelos rins. O tratamento dietoterápico é a recomendação proteica de 1 a 2 gramas de quilo por dia, o carboidrato até 60% e o lipídio até 30%. As recomendações nutricionais é conforme a idade e a evolução nutricional. O tratamento medicamentoso, a prednisona, indicada no tratamento de doenças que corresponde ao tratamento de corticosteroides e apresenta interação com potássio e sódio. A levotiroxina, que é prescrita pelo médico para suprir a deficiência desse hormônio no organismo, tem interação com soja. A hidroclorotiazida é um medicamento utilizado no tratamento da hipertensão arterial e reduz a absorção de vitamina B12 e ferro. Aí o carbonato de cálcio, esse medicamento... Ela não reduz a absorção de vitamina B12 e ferro, ela elimina na urina. A tá. Tá bom. O carbonato de cálcio, este medicamento é destinado ao tratamento de hipocalemia e alta ingestão
cafeína aumenta a excreção urinária de cálcio. A simvastatina, que reduz os níveis de colesterol no sangue, já que essa patologia aumenta, né, os níveis de colesterol, e tem interação com o suco de toranja. A ceftriaxona, utilizado no tratamento de infecções renais e do trato urinário, e apresenta interação com vitamina K. Aí os cálculos de dietas e adequações, que pela FAO deu 1090,8 quilocaloria. Adequação por 87%. O paciente está recebendo a dieta normal hipossódica. Aí aqui tá os macronutrientes, né? Da proteína deu 2, carboidrato 9,8, lipídio 2,2, 50%. Adequação de macronutrientes, carboidrato 113,9, proteína 118 e lipídio 95,9%. Aí essas vitaminas que eu coloquei, vitamina C, zinco, vitamina E, ferro, cálcio, selênio, eu vou explicar o porquê delas um pouquinho mais para frente. A conduta nutricional, o paciente está recebendo uma dieta com 70 quilocalorias a mais que o ideal, portanto, mudaria essa quantidade de macronutrientes, sendo 2 gramas de quilo por dia de proteína, 57 de carboidrato e 30% de lipídio. Atentar às fontes desses nutrientes. E por que, né, os micronutrientes? A vitamina C e a vitamina E, que é para o sistema imunológico, já que o sistema desse paciente está bem debilitado por causa da patologia, zinco e ferro para anemia, cálcio para pressão arterial e selênio auxilia no bom funcionamento do rim. A evolução do paciente ainda apresenta quadro de pneumonia e sepse e ainda não recebeu alta. Já que eu não fiquei lá, né, a gente não ficou, então não recebeu alta. A orientação de alta é evitar alimentos com grande quantidade de sódio, enlatados e defumados, dar preferências por ervas frescas para dar sabor aos alimentos, dar preferência a alimento in natura, evitar alimentos gordurosos e frituras, e consumo razoável de água, já que o rinzinho dele está bem debilitado, e produtos lácteos com baixa gordura. E é isso, Pro, aqui as referências. Obrigada. Ok, bem explicadinho. É um caso muito comum no HU, o paciente com síndrome nefrótica. Eu gostei daquela imagenzinha lá, porque às vezes a gente passeando lá pelo hospital, a gente vê o pacientezinho com essa carinha, já é bom pegar ele, porque ele já sabe que ele é um síndrome nefrótica, porque isso daqui é edema. E esse paciente, uma das maiores preocupações é que ele tem restrição de líquido. E ele não gosta de fazer restrição de líquido, né? Para ele não é fácil fazer a restrição de líquido. É verdade. Né? Tá bom, então, muito obrigada. E agora de já nada, vou para Isabela. Tá bom. Fechar aqui o teu. Pro. Oi. Por gentileza, a senhora poderia abrir o arquivo que eu mandei agora, que eu coloquei uma coisinha no final. Você pôs a mais? Espera aí, então, deixa eu fechar. Pessoal, eu tô abrindo meu WhatsApp na frente de vocês, de repente vocês começam a ver um monte de coisa. Como é que foi? Saiu do ar? Às vezes é bom a senhora dar abrir pelo celular, que daí conecta de novo no computador. Deixa eu olhar o tanto de gente falando.
Ok, vocês estão vendo? Sim. Então, pode começar. Ok. Vou ser bem breve, tem bastante textinho, mas vai ser bem tranquilo. Eu escolhi um caso da DIP que me chamou bastante atenção, pois a pessoa, né, em si é do sexo masculino, tem 30 anos, é bem novo. Ele veio do UPA para o HU, pois ele teve uma lesão na bolsa escrotal. E eu lembro que ele tinha sido diagnosticado há pouco tempo, e daí já estava acometido com bastante doença oportunista. Ele era HIV positivo, ele usava entorpecentes, né, como maconha, cocaína, pasta base, relatou estar sem uso há 6 meses. E ele entrou com tosse produtiva, perda de peso recente, e daí mais pra frente a gente vai ver que ele estava bastante desnutrido. E descobriu, né, a doença não a que levou ele à UPA, né, mas o HIV, no dia 3 de janeiro. Bom, abordagem ao paciente. Quando eu cheguei no quarto, ele havia feito uma biópsia no dia anterior, ele estava pouquíssimo comunicativo, um pouco sonolento. O aspecto físico dele estava muito debilitado, o cabelo bem quebradiço, a dentição deficiente. Ele não era morador de rua, né, mas devido ao uso, ele relatou que passava alguns dias, né, quando estava nesse uso de drogas, mas ele tinha casa, assim, com família e tal. Ele tomava bastante água, relatou perda de apetite devido ao quadro clínico, mas que ele gostava da comida, né? Aquela velha história, eu gosto da comida, só não consigo comer. Eu li um artigo também que chama Avaliação do Perfil Nutricional e Alimentar dos Portadores de HIV, que ele é de outubro de 2013. E ele falava que, geralmente, os portadores de HIV, eles apresentam um apetite diminuído e ingestão energética insuficiente. E isso é associado ao gasto energético em repouso aumentado, gera a desnutrição. Diagnóstico clínico e atual, e eu já coloquei já a fisiopatologia para ser mais breve. Né, o HIV, a gente sabe que ele é um retrovírus, ele diminui as células CD4, ele acomete o sistema imune do corpo, né, ele acaba levando a pessoa também a ter várias doenças oportunistas. Então, a gente vai ver, nesse caso, que tudo que ele teve é em decorrência dessa imunidade baixa, né? Ele tinha tuberculose pulmonar, ele estava esperando a cultura para ver se também estava com a neuro, e ela é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Então, a gente já vê que ele já tem um vírus, uma bactéria, então esse corpo dele estava bem debilitado já. Próximo slide. Tuberculose pericárdia, que aí ela já é uma evolução, né, para uma inflamação do tecido pericárdio, e ele vai culminando para constrição cardíaca. Candidíase orofaríngea, que já é uma infecção também pelo um fungo, então ele já tem um vírus, um fungo, tudo nesse corpo. Aí ele estava com um distúrbio hidroelétrico, Eletrolítico. Jesus. Hidroeletrolítico. Que era hiponatremia. E eu lembro que quando eu estava lá na sala dos médicos pegando esse caso, eles estavam discutindo isso. E daí eles já estavam tomando medidas para isso. E ele estava com citomegalovirose também do trato gastrointestinal no esôfago e no estômago, que é outro vírus também. Oi? Por isso que eu não conseguia comer. O citomegalovírus dá uma espécie de herpes interna. E aí a infecção, né, na base do escroto à direita, que era o que levou ele a procurar atendimento. Então imagina, se ele não tivesse essa infecção que foi visível, ele provavelmente não teria procurado atendimento. Aí ele também estava com desnutrição grave. E ali eu falei um pouquinho sobre a desnutrição, que é a perda e a depressão de massa muscular, de massa celular corporal. E coloquei alguns dados sugerem que a incidência da perda de peso tem declínio proporcional ao tipo de infecção oportunista, né? E a desnutrição, ela é um indicativo de mortalidade dessa patologia. E ele estava aguardando também o exame da Leishman e fazendo uma endocardite. Então, ele estava bem debilitado. Avaliação nutricional. O peso atual dele era 51 kg para 1,82 centímetros. Então, ele estava bem magro.
O IMC dele deu 15,4 e ele estava com desnutrição. E aí, eu li um artigo, nesse mesmo artigo de avaliação do perfil nutricional dos portadores de HIV, ela diz que a desnutrição leva a uma supressão da função imunicelular, então o que agrava esse quadro, perpetuando com isso o aparecimento das infecções oportunistas, que é a causa primária da morte dos pacientes com HIV. Então, o plano nutricional, né, aquilo que a senhora falou ontem, de traçar um planejamento, seria nessa parte da desnutrição, para que ele não chegasse a uma comorbidade ainda maior do que ele já estava. Bom, o exame físico. Ele estava orientado, né, consciente, estava corado, mas estava desidratado e com alguns lugares com edema, devido, eu acredito, que à hiponatremia. Ele relatou estar com diurese e evacuação presente. A dentição dele estava com má conservação, cabelos quebradiços, pele ressecada, e ele estava recebendo dieta hipocalórica e hiperproteica. E hipercalórica, no caso. Os exames são esses, eu vou explicar no outro slide. A hemoglobina estava baixa, e daí eu vi também um artigo no Ministério da Saúde que dizia que, às vezes, a hemoglobina e o hematrócito estão normalmente diminuídos, o que ocasiona uma anemia crônica nesses pacientes com HIV. Os bastonetes, né, os eosinófilos, eritrócitos baixos são as células de defesa, então, obviamente, estariam baixos no quadro dele. O magnésio baixo, eu li que devido à condição dele da citomegalovirose, que as doenças do trato gastrointestinal geralmente diminuem, e o sódio é o resultado da retenção dele hídrica. A prescrição dele. Eu fiz segundo o Harris Benedict e deu 3.155. Eu usei esses fatores de injúria, né? Ele estava ambulante, ele andava, estava febril e desnutrido. Então, usei 1,5. Deu 3.155 calorias por dia. E aí, a diretriz de terapia nutricional na síndrome da imunodeficiência adquirida diz que a ocorrência de múltiplas infecções oportunistas, ela conduz a rápida depressão nutricional. E daí, por isso, aumenta as necessidades metabólicas, porque eu me assustei quando eu vi tudo isso de ingestão. O tratamento dietoterápico dele deu bem alto também, mas pelo que eu vi, estava bem no limítrofe, assim, deu, se eu não me engano, a porcentagem de adequação deu 94%. Então, assim, se cair algumas quilocalorias, ele já ficava abaixo. Então, era isso mesmo. Pode passar. A interação droga-nutriente, adequação da dieta aí. E aí, a carboidrato deu 91%, proteína 118% e 86% de lipídio. Isso eu vou discutir lá na conduta nutricional. A interação droga-nutriente, o omeprazol, que diminui a absorção de ferro e vitamina B12, como as meninas já falaram. Aí ele estava tomando outros medicamentos, que também tem uma disponibilidade um pouco baixa. É até muito bom esse artigo que eu achei da EBSER, que ela faz bastante... Ele entra a nutrição e a farmácia e ele já te diz a interação desses remédios. A amoxicilina não reage com alimentos e os remédios que ele toma para HIV não exercem interações, mas tem os efeitos colaterais. E um deles é a perda de apetite, né? Que é o ganciclovir, tenofovir, que são os retrovirais. Os micronutrientes. É bom a gente corrigir, né, os níveis séricos de alguns micros, por causa da comorbidade dele, porque o HIV eu li em alguns artigos que ele gera bastante má absorção, e ainda mais ele que está com alguns problemas no trato gastrointestinal. Eu coloquei como importante o selênio, porque ele aumenta a resistência imunológica, né, o ferro, porque ele já está com a hemoglobina baixa, e o zinco também, que ele apresenta um papel muito bom no sistema de defesa, e ele também é antioxidante. A vitamina C, que age como antioxidante e controla os radicais livres. E a glutamina, que é importante também para o sistema imunológico. E a vitamina A, que eu não coloquei aí, mas ela é muito boa também para cicatrização, pelo que eu li. E como ele está com essa comorbidade na base do escroto, seria interessante também
a inserção dela. E a conduta nutricional, né, a dieta dele ficou 94%, é ideal estar dentro dos 90% e 110%. As proteínas, eu achei bastante interessante isso. A adequação dela ficou 118%. E eu falei assim, deve ser bom, porque, né, vai dar um aporte calórico melhor e tal. E daí eu fui descobrir que existem estudos que falam que o HIV, né, a AIDS, ela causa deficiência na armazenagem dessa proteína, mas ela não tem evidência de que o consumo aumentado dela é necessário para acompanhar a elevação necessária dessas proteínas. Então, não seria tão interessante ficar, né, 118%. E daí, como ele estava tendo uma dieta hiperproteica, a nutricionista disse que ele ganhava acho que a senhora que me falou, ele ganhava o suplemento 2 vezes ao dia. Então, 2 vezes ao dia, 1h da tarde às 7 da noite. Então, eu sugeri que fosse uma vez só, e daí já diminuía, acho que bastante, esse 118%, já chegava na nossa faixa de adequação por 110%. Os lipídios apresentaram valores bem abaixo da adequação. No que teria que ser, seria 1,7 de lipídios, e ele alcançou 86% só da adequação. E os carboidratos ficaram no limite, né, de 91%. Se diminuir 1%, ele pode acentuar a perda de peso desse paciente. E a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, que eles têm uma cartilha, né, de HIV, eles disseram que, geralmente, a perda de peso no paciente HIV, ela está associada ao aumento da mortalidade. Então, é algo que a gente não quer que aconteça com esse paciente. Então, aí eu sugeria maior aporte calórico, aumentando talvez as refeições dele, né? Mas por isso que eu acho que não haveria necessidade de diminuir a quantidade da suplementação proteica, porque aquilo que for excedente vai aumentar a quantidade de caloria, ele está desnutrido, então não faz diferença da onde que vem a caloria. Sim, eu só coloquei o estudo porque eu realmente Uhum. achei que ele poderia aumentar, mas disse que não tem nada contestado, né? E daí eu coloquei a suplementação de glutamina, reforcei, e a vitamina A, porque ela acelera a epitelização do fechamento da ferida que ele estava. E coloquei ofertar alimentos ricos em vitamina C, ele me contou que ele gostava bastante de laranja, e daí também tinha um estudo desse pessoal aqui, Coyne, Meyers e Trombelli, de 2015, que ele dizia que a vitamina C potencializa o sistema imunológico, uma vez que o aumento dela está associado a maior contagem de células CD4. Então, seria ótimo no estado dele. E daí, na alta, a avaliação desse paciente é adequada e porque contribui para o aumento desses linfócitos. Então, tudo gira em torno de melhorar o sistema imune, para que essas doenças oportunistas elas consigam, né, se estabilizar e ele consiga ganhar mais peso. Aí coloquei não pular nenhuma refeição, fazer refeições pequenas e frequentes. Apesar dele estar sem conseguir comer, ele gostava, e ele não estava conseguindo comer aquela comida arroz, feijão, sabe, o bruto. Ele gostava mais de fruta, iogurtes. Então ia ser bom se a gente conseguisse adequar para aquilo que ele gostava de comer, né? Aumentar o consumo de frutas, legumes, porque isso gera um aporte de micronutrientes muito bom. Não fazer uso de bebidas alcoólicas, ingerir 2 litros de água por dia, no mínimo. Aí coloquei um pouquinho para baixo os tipos de alimentos que ele deve, fontes, né, que ele vai ingerir: zinco, magnésio, vitamina E, B6, A, C, ferro, que daí fica, acho que, mais autoexplicativo para ele, no próximo slide. Aí eu coloquei o que ele deve evitar, e coloquei essa cartilha, que eu achei ela muito boa. Ela tem uma linguagem bem fácil de entender, e eu tirei muita coisa daí, inclusive o que evitar, o que comer, e eu indicaria, provavelmente eu iria imprimir e dar para ele, que acho que seria muito bom. E acho que é isso. É legal. E essa é a referência que eu usei. Muito bem, Isabela, muito boa apresentação, muito bons slides e tudo mais. E o contexto também de todos os artigos e tudo mais. Muito cuidado, gente, quando a gente fala a gente sempre suplementa glutamina em paciente com HIV. Toda vez que a gente fala em paciente com HIV, a gente tende a fazer a suplementação de glutamina, porque é interessante mesmo no paciente. Mas quando o paciente está com candidíase oral, não pode ser suplementado glutamina, porque ela vai aumentar o processo da candidíase, tá? Então, a gente não pode
não pode deixar isso esquecido, porque também é uma coisa nova, recente, que ela aumenta o processo de candidíase. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Nesse caso, ele não tá, ele tá com outros citomegalovírus, então ele pode ter essa suplementação. Mas a gente tem mesmo o hábito de fazer isso. O paciente está internado com HIV, a gente suplementa em glutamina. Se ele tiver com candidíase, tem que tirar. Tá bom? Mas a apresentação foi excelente. Gente, eu tô muito, muito feliz com todas as apresentações de vocês. Eu acho que vocês foram muito bem em todo o contexto de tudo mais. Eu acho, assim, que vocês já, mesmo com o pouco tempo de hospital que algumas pessoas tiveram, eu acho que vocês entenderam bem como que é essa parte de lidar com o paciente, né, o plano de ação e tudo mais. Então, mesmo a nota menor dessas apresentações não foi menor do que 60% de aproveitamento. Então, eu estou muito satisfeita de tudo aquilo que vocês estão fazendo, de tudo aquilo que vocês têm aprendido, tá bom? Então, não esquecendo que dia 17 eu vou postar, ou até antes, talvez, eu vou postar lá para vocês fazerem uma análise de avaliação de vocês, né, de quanto, de autoavaliação, na verdade, para vocês colocarem qual empenho vocês estão tendo nesse período, que é um período novo, tanto para vocês quanto para nós, mas um período de extrema importância quando a gente pensa na possibilidade de que tem um monte de cursos disponíveis, tanto no Ministério da Saúde, quanto no Ministério da Educação, as plataformas, né, algumas plataformas muito importantes, como o PubMed e tudo mais, liberaram todos os artigos, porque a gente sabe que esses nem sempre estão liberados para a gente poder baixar. O GANEP, é verdade, Isabela, o GANEP está com ótimos cursos gratuitos disponibilizados. Então, assim, é um tempo realmente da gente ficar em casa, introspectivo e tudo mais, mas não é um tempo da gente ficar assistindo, maratonando todas as séries, sem pelo menos fazer um cursinho extra de alguma coisa, de alguma especialidade, ou pelo menos olhando alguma coisa que seja importante para a nossa profissão. Então, eu acho que, assim, que essa é a hora da gente, que a gente vive falando que nunca tem tempo de ler, de estudar e tudo mais, essa é a hora da gente ler e estudar. Até para quem tem mais interesse, um curso de inglês dá super certo de fazer nesse espaço de tempo. Parece que também o Instituto Cristina Martins e outros institutos, que são o Instituto Valéria Pascoal, estão também com algumas matérias liberadas para fazer cursos gratuitos. Então, é bem interessante a gente dar uma olhada, dar uma focada um pouco na nutrição. Não precisa ser o dia todo, a gente separa, que nem hoje, nós ficamos das 8 até as 10, foram 2 horas. Eu tenho certeza que foram 2 horas de extremo aprendizado por conta desses casos clínicos diferenciados e o quanto que a gente pode intervir, né? Então, como é bom a gente também não ter que, como fala, a gente aprender não só com os nossos casos clínicos, mas a gente aprender com os casos clínicos das outras pessoas. Então, olha que maravilha, você pode ter a oportunidade de a partir de um caso de uma outra pessoa, a gente fala, puxa vida, olha que legal, eu posso fazer isso também, eu tenho um paciente que é assim, eu tenho um paciente que está passando pelo mesmo processo, né, então, assim, são coisas que a gente pode utilizar com muita sabedoria nesse processo, tá bom? Eu fico feliz de tê-los aqui por perto, a gente só vai ter, então, essa última atividadezinha, mas eu não sei como que vai ser essa volta, até eu estava falando com a Ana Karina, a gente não tem certeza do retorno, tudo estava marcado para o CDB tá parado até o dia 19, oficialmente, né, dia 19 é sexta-feira agora? Segunda que vem? Não sei. Deixa eu ver aqui, dia 19 é no domingo, né, então seria que segunda-feira estaria todo mundo de volta, então se for alguma mudança nisso tudo, eu penso que vocês vão receber essa informação e nós também. Em todo caso, nós estamos aqui para a disposição de vocês. Então, mesmo que se encerre esse ciclo de estágio agora, é importante que vocês não nos abandonem, porque eu penso que o outro ciclo de estágio não vai ser iniciado agora, né, ele vai esperar,
para ver como que vai ser o procedimento, porque sem entrar no hospital, por exemplo, é mais complicado, e vamos ver o que vai ser feito de agora em diante, tá? Em todo caso, eu sinto saudade de vocês, né? Realmente o pico da doença estão se falando que vai ser maio e junho, então a gente não sabe realmente como que vai acontecer. E seja lá o que for acontecer, não está sendo inviabilizado só para nós, é para o mundo inteiro, então a gente também tem que entender. Hoje eu já fiquei feliz, porque faz um mês que deu tudo aquilo lá na Itália, e agora eles já estão voltando com a normalidade. Então, se for um mês aqui, nós estamos próximo disso, daqui umas 2, 3 semanas a gente está voltando, tá? E eu estou aqui para o que vocês necessitarem. Continuem com o grupo, porque a gente não sabe como que vai ser de agora e por diante, mas se vocês quiserem fazer uma outra aula, uma reunião, para a gente pelo menos conversar e saber tudo que está acontecendo, para vocês não ficarem desamparados e tudo mais, estejam à vontade para me chamar e para a gente ficar conversando aqui, tá bom? Então, sucesso para vocês no que vocês tiverem que fazer de agora em diante, e a gente vai conversando ainda. Eu, se fosse vocês, quanto ao caderno, mesmo vocês tendo me mandado as atividades e tudo mais, se fosse vocês, eu imprimiria quando tivesse a oportunidade, ou até descreveria, tem esse tempo, para poder trabalhar esse caderno, porque no semestre que vem, vocês vão usá-lo novamente, vocês vão usar os cadernos, e vai ser muito bom vocês terem uma base daquilo que está acontecendo, de como que foi, e é uma coisa muito boa para a gente guardar, para quando eu tiver, assim, nossa, mas eu tô tendo um caso tão difícil, eu lembro que eu tive lá na faculdade, vou olhar como que foi o tratamento lá atrás. Então, isso também são coisas bem interessantes para a gente fazer, tá bom? Vou parar de gravar aqui agora, peraí, um pouquinho, interromper a gravação.